Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast das Hackeis. E temos a honra e a alegria de trazer aqui a Ana Paula Castanha, psicóloga há mais de 25 anos. Ela atua na abordagem fenomenológica existencial. E a gente chamou ela aqui para falar de um assunto muito importante. Uma técnica que é um pouco polêmica, né? Mas que é importante esclarecer porque ajuda muitas pessoas. Ela veio aqui para falar de hipnose. Certo? Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Você quer se apresentar melhor, falar mais alguma coisa sobre você? Bom, como você já falou, né? Eu tenho 25 anos de carreira, sou psicóloga fenomenológica e também trabalho com a hipnose ericksoniana, né? Já há um tempo, uma técnica que eu acabei conhecendo por conta justamente de uma condição minha e como eu senti um grande efeito, né, com a técnica num momento da minha vida, fui estudar e agora já faz uns 8 anos que ela está aderida aí no meu consultório. Que legal, muito bom. Vamos lá, vamos às perguntas? Então, primeiro, né, o que é hipnose? Pra gente começar, né? A hipnose, né, nada mais é do que um acesso inconsciente através de uma técnica de relaxamento, tá? A psicanálise, ela trabalha com a técnica de forma mais direta, tá? E a ericksoniana trabalha de uma forma mais indireta. Então, é um acesso do conteúdo inconsciente, daquilo que muitas vezes numa sessão de psicoterapia nós não conseguimos alcançar, e através do relaxamento alcançamos ali a condição da inconsciência que pode estar gerando a problemática do paciente. Legal. Que bom, que eu lembro, né, de hipnose, quando eu me formei. Foi uma das primeiras técnicas que o Freud usou. Exato. Né? Por isso que é polêmico, porque ele lá em 1900, né? Então muita gente acha que é uma técnica desatualizada, arcaica. É muito antiga, né? Muito Sim, antiga. é uma das primeiras técnicas dele. Mas houve muita evolução, muito estudo sobre, né? E hoje realmente a técnica não tem nada a ver com o que ele aplicou, o tem. Então, na verdade, são as vertentes, né? Então, são tipos de hipnose, né? Nós temos a ericksoniana, temos a da psicanálise, a freudiana, nós temos outras, né? A hipnose de palco, que a gente vê aí os artistas aplicando. Que é de entretenimento. Isso, exatamente. Que não tem nada a ver com a clínica. Nada a ver com a clínica, nada a ver com, né, de certa forma, com o nosso trabalho. Certo. Você poderia dizer que se isso é o maior mito da hipnose? Você acha que é isso? Qual é o maior mito? O maior mito, com certeza, é que ela é uma técnica mágica. Como que você falou pra mim nos bastidores? Traga o seu amor em 7 dias. Não, ela não vai fazer isso, ela não vai fazer uma mágica com você, ela não vai, de certa forma, te curar do dia para noite. Não, isso É um processo, né? com certeza, é um processo. Como todas as vertentes de vocês, né? Dentro da psicologia, né? Sim. Isso, é um processo. Então, de certa forma, há a necessidade de um trabalho em cima do conteúdo que a gente consegue alcançar através da técnica. Certo. As pessoas pensam que assim, né? Passa pela sessão de hipnose, abre o olho, tô curado. Meus boletos estão pagos, tá tudo certo. Exatamente. E não é assim, né? Não, de jeito nenhum. Né? Muito pelo contrário. De certa forma, a gente alcança ali conteúdos que realmente, por algum motivo, nós não estamos deixando acessar a consciência, né? Que para a fenomenologia é acesso à consciência, para a psicanálise é inconsciência. Né? Tem uma diferença aí, mas que para mim é tudo igual. Eu defendo muito que muitas coisas são iguais, de nomes diferentes. Exatamente. Porque cada teórico, né, foi e nomeou as suas coisas, as suas descobertas, mas tangeia
a descoberta do outro. Exato, né? Exatamente. Então é isso, né? Então é isso. A gente vai lá, acessa o inconsciente e precisa de um trabalho em cima desse inconsciente. No caso da ericksoniana, a gente usa muito a linguagem, a PNL, né? Para ressignificar aquele conteúdo, mas... Legal falar, PNL é Programação São Neurolinguística. neurolinguística, isso. Só que além da PNL, após o término da sessão de hipnose, na sequência e né, dependendo da demanda do paciente, as outras sessões são de psicoterapia para trabalhar ainda mais, aprofundar ainda mais aquele conteúdo visto na hipnose. Então não é toda a sessão que vai fazer hipnose? Não, no meu caso não. Na minha maneira de trabalhar, técnica não. Da ericksoniana não é muito aconselhável. Na verdade, percebendo. O que a gente percebe assim, tem pessoas que passam por sessões seguidas, né? No meu trabalho eu não faço assim. No meu trabalho eu geralmente eu dou um tempo e espaço para o paciente conseguir internalizar e acomodar aquilo dentro dele. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Uma pergunta polêmica, né? Bom, vamos lá. Tem duas situações que eu acho que é legal estar colocando. Que uma é a pessoa, ela precisa estar aberta à técnica. Então, como qualquer processo de psicoterapia, uma pessoa precisa estar aberta à técnica, a estar disposta a passar pela situação, né? Então, isso facilita o trabalho com a técnica de hipnoterapia. E tem algumas condições de saúde mental, tá, que não é indicado, né? Por isso que a primeira sessão de hipnoterapia, quando o paciente chega, que geralmente eu faço muito com os meus pacientes, que já são pacientes, então eu entendo a demanda de cada um. Mas quando chega já direto buscando a hipnoterapia, eu faço uma anamnese muito criteriosa para entender a demanda do paciente, qual a expectativa, né, ajustar expectativa e realidade dele, e principalmente se ele tem alguma situação de saúde mental que possa vir, de certa forma, prejudicá-lo, que seriam os casos de em algum momento ter um episódio de psicose, tomar antipsicótico, aí não é indicado. Eu vejo que não é indicado, pelo menos a maneira de eu trabalhar e a escola que eu fiz sugestionava a não realizar com pacientes que eu costumo dizer que são pacientes altamente sensíveis. Porque se a pessoa já saiu do contexto de realidade, né, entrou e viveu numa fantasia, né, já achou que era Napoleão Bonaparte, aí volta para a realidade. Nesse momento, né, em que vai para uma camada mais profunda, tende a, de novo, desassociar, né, de novo ir para essa fantasia. É perigoso. A minha professora de hipnoterapia, ela dizia muito isso. Quando o paciente vai acessar um conteúdo, nunca é um conteúdo tranquilo. É sempre um conteúdo que vai trazer uma carga emocional muito forte. E a carga emocional, ele é um gatilho para quem tem uma tendência à fantasia. Porque aí vai tentar acomodar e vai tentar se defender. Isso. Nosso corpo o tempo todo se defende, inclusive as nossas memórias, né? Sim, exatamente. Entendi. Legal. Então, diante de tudo, né, que você falou e toda essa técnica muito complexa, né? Ela ajuda na autoestima e na ansiedade? Totalmente. Existem trabalhos focados diretamente para situações de autoestima e situações de ansiedade. E a ericksoniana, ela nos permite a gente entender o conteúdo do paciente e criar, né, uma meditação guiada onde nós alcançamos a necessidade do paciente. Quando a gente consegue chegar lá, entender qual é a situação que está, de certa forma, incomodando o paciente, através da PNL nós conseguimos reverter, ressignificar, colocar ele numa outra condição.
Tá, então a pessoa, ela não fica inconsciente, ela mantém a consciência durante a hipnose? Sim, a ericksoniana, sim. A pessoa fica o tempo todo consciente. Quando a gente percebe que ela está saindo, né, da alfa, entrando na teta, a gente puxa de volta, né, para que ela não mergulhe muito, porque é importante que ela tenha essa consciência para ela conseguir absorver a ressignificação, o tratamento de PNL ali, né, ou alguma outra fala, alguma outra condição. E terminando, né, que eu acho que eu gosto de trabalhar assim, terminando a sessão, nós vamos levantar o conteúdo, né, que ficou ali mais latente e trabalhamos na psicoterapia. Eu não fico perguntando o tempo todo, o que você está sentindo, o que você está vendo. Não é essa, né? Essas sensações, as situações do qual o paciente viu e sentiu durante a sessão ali, são trabalhadas, ele vai me trazer depois e são trabalhadas naquele momento. O que ele conseguiu levantar durante a sessão, a gente já atende ali na hora, mas aquilo que ele me traz depois que eu falo, é na sequência, tá? É na mesma sessão. Já consciente, já, né, já saído do transe. Aí nós trabalhamos em psicoterapia. E demora para acessar? Para entrar em hipnose, demora? Olha, a primeira sessão a gente faz um treino, né? É como se fosse um treino até para emocionalmente, mentalmente, o paciente se acomodar ali na técnica. Dependendo do paciente e da disponibilidade do paciente, geralmente na primeira sessão a gente já sente, primeira, segunda sessão, nós já sentimos, mas tem pacientes que não. Como tem pacientes que na psicoterapia também, né? Então vai muito da disposição emocional de cada um interno. Entendi. É um pouco do que a gente já conversou, né? Eu e a Ana Paula, para toda terapia, né? Inclusive na fisioterapia, a pessoa tem que estar aberta a viver aquilo, a se colocar naquela experiência, naquele processo de curar, que dói, né? Não é fácil. Sim. Na sua área também, a pessoa precisa de persistência e tudo mais, né, Kel? É muita dedicação, né? Ninguém vai na fisioterapia e não sente dor, né, Raquel? E a psicoterapia não é muito diferente, a gente sente dor, mas estamos lá, profissionais, para acolher, para olhar, para, né, ajudar o paciente a dar conta daquela situação. Sim. Então, pelo que a gente conversou aqui, tem sim o medo, né, que a pessoa não volte. Sim. Desse momento ali de meditação guiada, tudo, de repente ela pode, se quem está aplicando a hipnose não tiver essa sensibilidade de puxar, a pessoa pode ficar perdida nela mesma. Aí eu encaixaria nas questões de pessoas que na verdade, flertam com fora da realidade. Sim, então teria que ter esse cuidado no momento da entrevista inicial, para se é indicado ou não. Exatamente, porque a hipnose ericksoniana, ela é praticamente toda consciente. Né? Então, nossa, não vai voltar. Existe até um filme que chama O Amor é Cego. Sim. Que ele aplica lá, né? O protagonista, ele Tony Robbins, que é o coach lá. Sim. O coach é o Tony Robbins. Isso, e o hipnotizado é o Blackjack. Isso, é o Blackjack, que ele não dava certo, né? No amor, aí ele começou a ver... Ele vê de forma distorcida a imagem da mulher amada. Nossa, eu não lembro desse filme. É muito legal. É uma comédia, mas traz uma mensagem muito forte disso, de não se amar só pela aparência. Né? Que às vezes o que a gente vê não é real, né? Exatamente. Exatamente. Na verdade, tudo que a gente enxerga é baseado na nossa experienciação. Tudo. Né? A nossa ótica emocional é baseada na nossa experienciação. A gente sempre vai ver o mundo com os nossos óculos, né? Exatamente. A partir dos nossos óculos, né?
Qual foi o caso do seu paciente mais marcante, assim? Nossa, são tantos, gente. São vários. Mas eu acho que eu vou contar um caso, por exemplo, que aconteceu com meu pai, que foi o que fez eu me interessar pela hipnose. Depois eu passei pelo processo de hipnose. Depois eu quero contar uma coisinha legal que aconteceu comigo. O meu pai, ele tinha fobia de elevador, de lugar fechado. E assim, já tinha feito de tudo e tudo que ele podia para conseguir vencer isso, né? Eu lembro que a gente tinha um apartamento na praia e ele subia os 9 andares de escada. Eu também sou assim, viu? Depois a gente lembra alguma coisa. Com certeza. E aí o que acontece, né? Ele vai para um psiquiatra que em Jundiaí eu não vou saber quem é. E ele passa, né, pelo processo de hipnose e ele descobre que ele se sentiu preso dentro do útero da minha avó. E olha que interessante, a minha avó ficou internada, acho que entre o 5º e 6º mês, até o 9º mês para conseguir segurar ele. Porque ele queria sair antes. E olha só, a minha avó já tinha perdido 3 filhos. Então, meu pai era o 4º filho. Então, ela queria segurar aquele filho de qualquer maneira. E ela ficou... Ficar mais quietinha, né? Mais recolhida. Ela ficou internada, ela ficou internada. Ficou hospitalizada. Hospitalizada. Para hospitalizar uma grávida, né? Exatamente. Imagina em 1946. Nossa! E minha avó ficou hospitalizada e meu pai trouxe esse trauma de ficar preso. E aí, quando ele enxergou isso, foi trabalhado na terapia e tal, ele conseguiu superar a situação de pegar elevador e tal. Hoje ele pega cismado, mas pega. Já desbloqueou, porque tem pessoas assim, de parar em frente já tem aquela crise de ansiedade forte, física. Não, ele olhava para a porta e ele fazia assim, tá. E ia pela escada e subia. Fazia uma rota de fuga mesmo. Exatamente, ele fazia uma rota de fuga. E assim, foi um caso... Essa época eu nem formada em psicologia não era ainda. E depois, já formada em psicologia, já, né, num outro contexto, eu tive uma situação de burnout, por N condições, e eu também acabei indo para hipnose e também consegui equilibrar esse excesso de estresse, né, o medo, eu tinha um medo muito grande e tal, que veio por conta desse burnout, em sessões de hipnose. Aconteceu um fato muito interessante, né, que eu queria contar. Eu sonhava muito com a minha casa de infância, onde eu nasci. Sonhava muito, tal, e ela falou, vamos tentar olhar para essa casa, né, entender. E aí, no trabalho da hipnoterapia, a gente olhou para casa, entrou na casa, fez tudo aquilo, né, fez o trabalho de hipnoterapia e tal. E aí, voltei e tal, a gente conversou, né, bem. Eu peguei e fui embora. Eu liguei o carro e saí. Na época eu trabalhava em Cabreúva, eu morava em Cabreúva. E a sua casa de infância era? No Jardim Bonfilhória. A hora que eu vi, eu estava na Rua Congo. Na casa de infância. Na casa de infância. Né? Mas assim, natural. Natural. Você entrou e foi direto lá, tipo um GPS, assim? Tipo assim, tá voltando pra casa. Nossa, que loucura. E aí que eu, voltei. Falei, opa, eu já estive aqui hoje, vamos embora, vamos voltar. Nunca mais eu sonhei com a casa. Nossa. Acomodou. Né? Então, Legal. Porque sonhos recorrentes é uma coisa assim no consultório, né? Sim. Eu escuto muito pacientes incomodados com isso. Sim. Porque são sonhos vívidos, né? Que não descansa. Então, Sim. em geral, são sinais de que algo ali está fora do lugar, precisa ser acomodada. Né? Alguma vivência, alguma lembrança, alguma culpa, alguma coisa. Sim.
né? E às vezes nem fica tão claro, né? Sim. Mas só de olhar, parece que integra e já fica tudo bem. Exatamente. Que legal, que bom Interessante, saber né? que a hipnose ajuda nisso. Sim. Porque às vezes a gente fica ali trabalhando conscientemente com o paciente tende a se defender, né? Naturalmente. Sim. Então ele não vai acessar uma isso. barreira, né? Ele não vai acessar isso de forma tão livre, né? Uhum. Legal. Não que o paciente não vá tentar se defender também Claro, na porque é situação, natural, né? Freud tem um caso que ele falava que a paciente mentia na hipnose, né? Será? Não lembro. Eu não lembro. Mas é muito provável, porque né? na defesa a gente vai criar uma história. É interessante falar até um pouco disso de mentira, né? As pessoas falam, nossa, a pessoa mente e acredita na própria mentira. Isso tem, né? É porque é a defesa, né? E a pessoa tem que contar uma história pra si mesma, às vezes, pra lidar com aquilo. Sim. Porque se pensar que a gente tem, né, uma autocobrança, uma Sim. culpa, a gente tem que lidar com isso, senão a gente adoece. Sim. E adoece feio. Sim. Na verdade, é uma proteção do psíquico. Né? A gente tem que entender que o nosso corpo sempre trabalha a nosso favor, né? Tanto na mente quanto No nos físico, músculos. Sempre a nosso favor. Inclusive, até falando, né? Pegando o gancho, sair da realidade também é uma proteção. Sim, sim. Tem que criar uma história, às vezes, de tal forma que eu falo assim, que a gente cria um castelo e vai morar nele. Exatamente. Porque é onde a gente vai se sentir protegido, né? Sim, sem dúvida. Que legal. E aí, Kel, você tem mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa? A gente... Não, falta essa aqui, ó. Essa é mais ela se despedindo da gente, né? Veja aí. Né, Kel? Então, Eu amo o que eu faço por... Porque ajudar as pessoas, né? Ver a recuperação emocional das pessoas não tem preço, né? é tão gratificante. É muito gratificante. Né? É uma condição que a gente não tem preço, né? Conseguir, de certa forma, ajudar a humanidade ali com o nosso grãozinho de areia, com o nosso pinguinho, né, nessa imensidão, não tem preço. É extremamente... Eu falo que o nosso trabalho ele é pago duas vezes, tanto financeiramente, monetariamente quanto emocionalmente. É muito gratificante voltar para casa com a sensação do tipo, nossa, aquele paciente evoluiu, nossa, ele caminhou um passo, nossa, né? É muito gratificante. Eu sempre quando volto para casa eu faço a reflexão de todos os atendimentos do dia, assim, na minha cabeça, dirigindo e ver a movimentação de cada um e ver a evolução de cada um e aqueles que não conseguiram tentar entender e o que eu posso estar colaborando numa próxima sessão para aquela condição. Isso é muito legal, né? Nossa. É muito bom, né? Eu acho que na sua área também, né, Kel? É muito gratificante, né? Alguém que não tinha mobilidade, voltar a fazer alguma coisa. Eu acho que é bem... Voltar a andar. É um paralelo, assim. As duas áreas, né? Sim. Caminham muito junto, né? Até que eu e a Kel, a gente vai fazer uma mesa também sobre amputação e vocês entram muito nesse da amputação, porque mexe muito o psicológico da pessoa. Sim. Então, assim, é uma área que a gente consegue trabalhar muito junto também, né, Kel? Sim. No caso de vocês, a reconstrução física é a nossa reconstrução emocional, né? Que tem que caminhar junto, porque senão um boicota o outro. Né? Exato. Né? Então, assim, inclusive em situações de amputação, né? Essa questão às vezes a amputação ela chegou antes da situação De perder já o o membro. Houve alguma amputação na vida da pessoa de alguma maneira. Psiquicamente. Psiquicamente. Por isso que a psicologia e a fisioterapia tem que ser valorizada, gente, porque não é só medicina apenas. A gente tem que valorizar os profissionais de psicologia, os profissionais de fisioterapia, porque a gente manda muito bem, viu? A gente manda muito bem. A gente defende, né, no que a gente quer montar na nossa clínica, né, sempre visando as terapias integrativas, né? Sim. Porque a gente não é só uma coisa, né? O paciente é o como todo, né? É um todo. É um todo, Eu falo né? que todo ser humano é um universo.
Isso. Não é só uma exatamente. coisa, é tudo. Ele é um todo. É, legal. Obrigada. Eu que agradeço. Foi Foi fantástico. muito ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Aqui, ó. Sim, muito explicativo. E, gente, a Ana, ela atende em Jundiaí, certo? Isso, atendo no centro da cidade, na Rua Vigário, né? Quem se interessar, Sim. acho que elas vão colocar meu Instagram Sim, aí. vamos o colocar arroba, todos né? os contatos, o Arroba. arroba, tudo que ela permitir a gente vai colocar de contato. Gente. Isso. Então, ó. Entre em contato com essa Sim. excelente psicóloga. Obrigada, viu? Obrigada. Ana. Obrigada, De viu? coração. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Esse foi o podcast das Raquéis.